Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos à Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária. É um prazer ter o Lelizito aqui com a gente. Esse é um bate-papo, né? Um programa que a gente tem já há alguns anos e o Lelizito todos os anos participa, trazendo seus alunos aqui, então sejam bem-vindos. Tá tudo legal aí? Todo mundo ouvindo bem? Se precisar, vocês avisam, a gente aumenta um pouco o volume, tá bom? A Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária, ela foi fundada em 2006, é uma associação que tem como objetivo preservar a história de Mairinque. Então, quem somos nós? É uma associação sobre a sigla AMPF, que foi constituída em 11 de julho de 2006. É uma entidade civil sem fins lucrativos, então quem quiser se associar a esta associação pode. Ela é apolítica e apartidária, tá? Ela tem um caráter cultural, sociopedagógica, instrutiva e recreativa. A gente realiza vários eventos aqui, né? Desde almoço beneficente, muitas vezes, até teatro, música, dança, enfim, todo tipo de atividade sociocultural, recreativo, esportivo, principalmente cultural. Nós temos como visão, né, para ter montado essa associação, em ser uma referência na preservação do passado e valorização do futuro da nossa cidade, principalmente, despertando nas pessoas, na comunidade, um interesse pela cidade de Mairinque e a região, que surgiu graças à ferrovia quando chegou por aqui, que é o que nós vamos contar um pouquinho para vocês. Então, a nossa missão é resgatar a história de Mairinque, a sua origem ferroviária, justamente para ajudar a despertar um pouquinho nas pessoas que aqui vivem e trabalham, nasceram ou moram, escolheram Mairinque como cidade, para que elas tenham esse sentimento de pertencimento a esse local e cuide melhor de nossa cidade. Então o objetivo é esse, e vocês hoje aqui é uma parte disso tudo, desse objetivo que a gente constituiu, tá bom? Fiquem à vontade, né? Isso aqui é um bate-papo, aquilo que vocês não entenderem e quiserem saber mais a respeito, levante a mão, a gente para na hora certa e atende vocês, vê a pergunta que vocês tiverem. Aquilo que eu não souber, porque ninguém sabe tudo, não é verdade? Por mais que a gente estude, a gente sempre tem muito a aprender. Então, aquilo que eu não souber responder, eu vou pesquisar depois e passo a resposta para vocês. A estação de Mairinque, não sei se todo mundo conhece, já teve a oportunidade de visitar a estação, ou viu em fotos. Ela é, dizer assim, o nosso maior símbolo da nossa cidade é a estação, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela, mas ela praticamente o símbolo que todo mundo, quando se refere a Mairinque, fala da estação ferroviária. Então, nosso objetivo hoje aqui é conhecer um pouquinho sobre as nossas origens, de onde a gente veio, né? Como que nós chegamos como comunidade, como cidade, até os dias de hoje. Mas antes, se vocês permitirem e quiserem, eu gostaria de fazer um exercício de mentalização com vocês. Pode ser? Então é o seguinte, eu vou contar uma historinha aqui, eu gostaria que vocês ficassem bem tranquilos, fechassem os olhos até e se imaginassem no local que vocês mais gostam. Pode ser num vale, numa montanha, numa floresta, numa praia deserta, tranquila. Vocês se imaginem que vocês estão lá, estão tranquilos, estão contentes, estão sossegados. E vocês estão lá curtindo esse lugar sossegado que vocês tanto gostam. De repente você olha para o céu e vê um pontinho prateado, luminoso lá longe. Só que ele vem se aproximando, vem aumentando de tamanho e você percebe que ele tem um formato circular, parece um disco. Isso vai se aproximando, até que chega assim uns 10, 15 metros de altura, você vê que é uma nave espacial, é um disco voador. E no centro abre uma portazinha
cai uma escadinha assim até o chão, e aí você vê uns pés com apenas 3 dedos, umas unhas enormes, descendo pela escadinha. Vai descendo, aí você vê o corpo meio disforme, um pouco obeso, gordo, né? Mãos compridas que quase arrastam para baixo do joelho, com garras, são 5 dedos, mas com garras enormes, e vai descendo. A hora que você vê o rosto daquela coisa que está saindo lá de dentro, que é toda verde, é um homenzinho verde, mas com 3 metros de altura, mais ou menos pelo que você calculou. Ele tem um olho só, enorme, avermelhado, e uma boca com os dentes saem para fora. Ele desce e vem na sua direção, você ali parado, ele chega próximo e fala: olá, meu amiguinho, eu sou um homenzinho vermelho que veio de outro planeta. O meu planeta é perfeito, lá tudo é lindo e maravilhoso, e eu vim aqui especialmente para fazer um convite para você. Eu quero que você viaje comigo, que vá para o meu planeta, conhecer lá e ver tudo de bom que a gente tem lá. Lá a saúde é avançada, as pessoas vivem mais de 300, 400 anos, são todos felizes, não tem doença, não tem falta de alimentação, tem muita diversão, e eu escolhi você aqui na Terra para fazer essa viagem comigo e conhecer. Quando você quiser, eu trago você de volta, só que você tem que decidir agora, porque minha nave já está pronta e eu tenho que partir. Eu quero que você vá comigo. Venha. É isso. Então, vou fazer uma pergunta. Levante a mão, quem vai com o homenzinho verde conhecer o planeta dele? Quem não vai conhecer o planeta com o homenzinho verde? Levante a mão, por favor. Tá, não vai. Deixa eu ver aqui. Quem falou que vai? Levanta a mão de novo. Quem quer falar o motivo por que vai? Hã? Aqui, ó, tá mais perto. Por que você vai? Porque eu acho que a gente sempre tem que dar uma oportunidade para as pessoas. Nem sempre as pessoas querem fazer o bom pra gente. Ok, ela quer dar uma oportunidade, então ela acha que ele merece, né? Uma oportunidade e ela quer ir conhecer. Quem não ia, quem quer falar alguma coisa, por que não iria? Pode falar, fala outro. Está com medo, eu vou para lá, o que esse cara vai fazer comigo? Será que ele está falando é verdade? É isso? É isso? Quem não vai, mais ou menos isso? O que está acontecendo aqui, né? Porque tem gente que vai e tem gente que não vai. A gente pode resumir isso numa palavrinha só, sabe qual é? Confiança. Quem está falando que não vai, está querendo dizer o seguinte: poxa, eu não confio nesse homenzinho verde. Ele está falando um monte de coisa bonita, macia, linda, mas quem me garante que isso é verdade? Eu não confio nele, então eu não vou. Quem falou que ia, é porque confiou no homenzinho verde e falou: não, eu acredito que ele está falando é verdade, eu vou, como você disse, né? Vamos dar um crédito a ele, né? Mas não tem certo, não tem errado aqui nessa brincadeirinha que a gente fez aqui. O que tem é o seguinte, é que a gente, quando confia em alguém, a gente toma atitude baseada no que ela nos fala, no que ela nos conta, né? Então eu estou aqui hoje, recebendo aqui 100 alunos mais ou menos, né, do Lelizito, e eu estou me sentindo assim como um homenzinho verde. E vocês devem estar me vendo, principalmente os que falaram não. Quem que é esse cara para querer falar, que vai falar sobre a cidade de Mairinque? Será que eu acredito no que ele está contando? Eu não conheço ele, eu não posso confiar nele, não é isso? Então, por causa disso, eu vou tentar me apresentar aqui rapidamente, para que vocês me conheçam um pouquinho, né? E confiem um pouco, pelo menos, no que eu vou contar aqui para vocês. Gostaria de saber o nome de todo mundo, mas não vai dar tempo, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou me apresentar para vocês. Eu nasci como vocês. Aqui eu tinha 6 meses de idade, né?
nasci em São Roque e com 5 anos de idade eu me mudei para Mairinque. Aqui eu estou com 5 anos de idade, eu morava já aqui na cidade de Mairinque. Assim como vocês, eu estudei nas escolas municipais daqui, estaduais, né? E fui crescendo. Aqui eu recebi o diploma, que na época chamava 4º ano de grupo, que hoje acho que deve ser o 4º ano do fundamental, porque mudou a nomenclatura, tá? Mas depois de 4 anos de estudo a gente recebia um diploma. Então ali eu tinha uns 10 anos, aqui eu tenho a idade de vocês, 15, 16, 17 anos, mais ou menos isso aí. Eu estava fazendo o ensino médio, e eu optei por fazer técnico em química do que fazer o que na época chamava colegial e hoje chama ensino médio, que são 3, 4 anos de estudo. Eu fiz o curso de técnico químico na OSE em Sorocaba. Aqui eu já estava me formando na faculdade, fui para São Paulo fazer a faculdade de química, fiz química na faculdade Oswaldo Cruz, sempre vindo para Mairinque de fim de semana, pelo menos, porque eu sempre gostei muito dessa cidade. Aqui eu já estava com meus 40 anos, já formado, pós-graduado em marketing, né? Trabalhava com treinamento de vendas numa indústria farmacêutica. Aqui já estava chegando no 50, querendo me aposentar. Aqui já aposentado e morando em Mairinque. E hoje como eu estou aqui. Então em 8, 9 fotos aí, vocês viram a minha vida e já conhecem um pouco de mim. Hoje eu sou um dos diretores da Associação Mairinquense de Preservação Ferroviária, que a gente está aqui hoje na sede. Essa sede ela foi construída em 1939, ela era um armazém de abastecimento dos ferroviários da Sorocabana. Naquela época, nós estamos falando nos anos 70, até os anos 70, 90, 95% da população era ferroviária aqui em Mairinque. Então, é o seguinte, aqui era o armazém. Que armazém? Um armazém de abastecimento. Que abastecimento? De mantimento. Então, todos os ferroviários, era como se aqui fosse o supermercado deles. Com o passar dos anos e a extinção da ferrovia, né, principalmente dos trens passageiros, isso aqui ficou obsoleto. A função de ferroviário diminuiu muito, as pessoas tiveram que arranjar outros empregos, e aqui virou um alojamento, que também há 6 anos, 7 anos atrás, mais ou menos, foi assim abandonado, porque não tinha mais utilidade, e aí a associação requisitou essa área para poder fazer a sua sede. Então nós derrubamos as paredes aqui que eram quartos, né, de alojamento, e a gente transformou nessa sede aqui para fazer atividades culturais, das quais vocês já estão convidados para participar. Tudo bem? Já deu para ter uma ideia do que a gente é, de quem eu sou, certo? Seguindo, nós vamos falar aqui de uma mudança do século XIX, quer dizer, lá dos anos de 1860, 1870, para os dias de hoje. São praticamente 150, 160 anos. Nós saímos de uma geração da mecânica, onde todos os equipamentos mais modernos que existiam eram mecânicos, né? Não existia eletrônica, a eletricidade também ainda não existia, para a geração de hoje, que é o mundo digital. Para a gente ter uma ideia disso, vamos pensar aqui no transporte. Antigamente, nessa época que a gente está falando, quando surgiu o Mairinque, transporte aéreo era isso aqui, era um balão. Todo mundo já ouviu falar do Zeppelin, né? Que foi um dos famosos que utilizou o balão como meio de transporte. E hoje a gente tem avião supersônico. Dá para fechar a porta lá um pouco? Muito barulho. Esse barulho acho que é do ventilador ou não? Ah não, é o carro mesmo. Não, tudo bem. Eu vou aumentar aqui. Em termos de transporte também, o carro da época, do início do século XX, em 1900, eram esses carros aqui, que eram muitos deles movidos a geração de vapor,
E hoje os carros alcançam velocidade acima de 300 km por hora, né? Então veja a distância, tudo isso. Vejam a distância em termos de tecnologia, o que aconteceu nesses 150 anos praticamente. Embarcações. Os navios antes era isso aqui. Eram movidos através de vapor também, eram as locomotivas marítimas, que chamavam. Então a propulsão dele era através da pressão do vapor, que formava em suas caldeiras. E hoje a gente tem os transatlânticos, que são verdadeiros hotéis flutuantes, né? Que navegam aí, cortando os mares aí, indo de um continente ao outro. E o ferroviário, que antes era a famosa Maria Fumaça, e hoje a gente tem os trens bala aí no Japão, nos países mais desenvolvidos, né? Que continuam utilizando o sistema ferroviário como meio de transporte coletivo. Eles alcançam também mais de 200, 300 km por hora. Então vejam do que nós estamos falando aqui, começando a falar, essa distância tecnológica incrível. Na comunicação não é diferente. Quando você queria escrever alguma coisa para alguém, você tinha que fazer através de carta. Era uma pena, né, que eles chamavam de pena, tinteiro, e você escrevia, acabava a tinta, você tinha que molhar de novo no tinteiro e escrever carta, levar no correio, e essa pessoa ia receber essa carta mais de 20 dias depois. Mesma coisa, a mensagem antes era enviada pelo quê? Pelo telégrafo. Não sei se vocês conhecem um telégrafo, mas era um aparelho que utilizava o código Morse, né, que é ponto e barra, ponto e barra, ponto e barra. Através de som, ia por fios e comunicava com outro local. Então o cara digitava lá, tec, 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 tec. O outro recebia lá, ia marcando e já ia traduzindo. Eu estou enviando essa mensagem porque o trem saiu agora aqui da estação. Ele decifrava esse código, que é o código Morse. E, mais recentemente que eu digo, né, há uns 80 anos, 100 anos atrás, o telefone. O telefone, que hoje vocês conhecem de maneira diferente, mas quando ele começou era isso, precisava de uma telefonista, uma central telefônica, que quando alguém quisesse falar de casa, ou tinha que ir lá, né, usar o aparelho lá, ou da casa dela, ela tirava o telefone dela do gancho, caía na telefonista. Ela falava, eu quero falar com tal número, quero falar com 123. Ela ligava uns fios lá e fazia a comunicação com a casa do número 123. Agora hoje, como que é hoje? Vocês têm esses aparelhinhos na mão aí, né? Alguns estão até usando já, gravando, filmando, mandando mensagem. O que esse cara tem? Ele tem isso. O que é isso aqui? Messenger, né? Esse aqui, Twitter. Esse aqui, Facebook. Instagram. WhatsApp. Então, num aparelho só, vocês têm tudo que antes tinha que ser 4, 5 tipos de aparelhos diferentes para se comunicar, vocês têm ao alcance da mão. Então veja como mudou o mundo. E o que isso tem a ver com a gente, Carlinhos? É que eu estou dizendo o seguinte, que nossa proposta aqui é que vocês tenham uma visão de Mairink diferente do que vocês tiveram até hoje. Eu tenho certeza que muita gente aqui passa por lugares, olha, mas não enxerga, vê, mas não percebe. Por quê? Porque a vida é muito atribulada, vocês têm muitas informações e realmente não conhecem o que é aquele lugar que vocês estão passando, não sabe da importância deles para a vida de vocês, e realmente é isso mesmo. Então a nossa ideia aqui, nesse bate-papo, é que vocês conheçam um pouco da história de Mairink, como ela se formou, principalmente em alguns lugares, e aí passa a enxergar esses lugares com um olhar diferente, com um olhar mais perceptivo que aquele local faz parte da sua vida. Então vamos lá. Antes disso, o que vocês veem aqui?
Uma taça, né? Mas tem duas pessoas aí também, né? Se está difícil de enxergar, vamos reduzir a imagem, fica mais fácil. A parte branca da imagem são duas pessoas, uma de frente para a outra, de perfil assim. Mas no centro forma uma taça preta, certo? Então depende de como você olha para as coisas, é aquilo que você enxerga. Aqui, por exemplo, vocês enxergam o que facilmente? Um urubu, né? A hora que você vira, é famosa essa, vocês enxergam um coelho, certo? Então depende também do ângulo como vocês olham. E aqui? Uma pessoa, uma mulher. Uma pergunta para vocês: jovem ou velha? Jovem. Eu ouvi velha aí também, né? Todo mundo está enxergando a jovem e a velha, não? Bom, a jovem está aqui, né? Ela está meio de perfil, os cílios aqui, a orelhinha aqui, o queixinho bonito, né? Uma gargantilha, um penacho no chapéu, um véu cobrindo, certo? Todo mundo viu a jovem? Então vamos tentar enxergar a velha. Aqui é o narigão da velha. Aqui é a boca da velha. E aqui é o queixo da velha. Então parece uma bruxa até, não é? Então veja que às vezes, muitas vezes, para a gente enxergar realmente uma coisa, um objeto, a gente tem que parar, pensar, ou às vezes até receber ajuda de alguém para ver esse objeto com um olhar diferente. Tudo bem? Todo mundo enxergou? Então vamos seguir, que agora nós vamos chegar em Mairinque. Está aqui em Mairinque. Todo mundo conhece essa cidade aqui? Não, né? Vocês nunca viram isso aqui, mas eu vou ajudar vocês, tá? Aqui, ó, são as casinhas que estão em frente de onde foi construído a escola Professor Manuel Martins Vilaça, que foi construída aqui nesse quarteirão, e aqui aquelas casinhas da ferrovia, que a hora que você sai aqui, sai na esquina da padaria. Localizaram? Aqui está a estação, e nós estamos mais ou menos aqui, tá? É uma imagem antiga, né? Muito desfoque, né? Não tem boa definição. Mas para vocês entenderem, aqui é onde hoje é a Praça Central, onde tem a matriz, né? A Igreja de São José, tá bom? Já conheceram Mairinque dos anos de 1900, tá? Isso foi em 1900. Outra foto de lá, que também não é uma foto muito boa, essa aqui. Ela foi tirada, vamos supor, como se estivesse num balão, ali na Sorocabana. Naquela época não tinha drone, então tiraram essa foto de balão. Ela foi tirada da Vila Sorocabana, por lado lá da prefeitura. Aqui está a estação, e nós estamos mais ou menos aqui, ó, nesse barracão, tá vendo? Ó? Aqui é a avenida que sobe para a praça está aqui. Beleza? E aqui, esse pontinho quadrado, que será? É onde nós estamos, tá vendo o barracão aqui, ó? Aqui a estação, aqui o barracão. Isso já nos dias de hoje. Mas você vê que as construções ainda são as mesmas e nos mesmos lugares. Ah, essa aqui vocês conhecem. Onde é isso? É aqui em Mairinque. Horto? Quem dá mais? Cargill? Aqui aparece o Horto, aqui aparece a Cargill, aqui aparece a Vila Sorocabana, aqui aparece o centro, aparece a estação. E o que mais? CDHU aparece também. Vou fazer a mesma foto nos dias de hoje, tá? Tudo bem? Posso? O mesmo quadradinho vermelho que agora está em círculo. Estamos mostrando aqui a mesma foto, tá? Só que nos dias de hoje.
Esse círculo aqui vermelho, onde é? É o Lelizito, gente. É a escola de vocês. É o Lelizito. Voltando. Lelizito é aqui. Essa é a avenida que desce, passa pela ponte, vai para lá e vai para o centro. Entendeu? Um ângulo um pouquinho diferente, mas aqui, ó. Mesmo lugar, desce, passa o centro. Beleza? Então, mas como nós chegamos até aqui, né? Essa é a pergunta. Poxa, daquilo lá que só tinha mata, né? Que todo mundo reconheceu como se fosse tudo horto florestal, para uma cidade, né? Que tem hoje o Lelizito, inclusive. Como nós chegamos até aqui? Então, nós vamos contar um pouquinho da nossa história. E a nossa história começa em São Roque, porque Mairinque pertenceu até 1959, nós estamos falando de 64 anos atrás, 65 anos atrás, Mairinque pertencia ao município de São Roque. 1959. Então todos que nasceram antes de 1959 são efetivamente são-roquenses, certo? Todas as pessoas com data de nascimento anterior a 59, realmente nasceram no município de São Roque, mesmo que tenham nascido aqui, né, que já era a Mairinque, o nome, mas era um bairro de São Roque, tudo bem? São Roque foi fundado em 1657, então nós estamos falando aí de 385 anos atrás, 88 anos atrás, por Pedro Vaz de Barros. Aqui em Mairinque, o lugar, na verdade, era uma fazenda, que se chamava Fazenda Canguera. Canguera hoje também é um bairro de São Roque, né? Onde tem lá os grandes restaurantes, a Rota do Vinho, não sei se vocês já foram por lá. Mas Canguera, gravem isso, Canguera é uma palavra na língua tupi-guarani, que quer dizer local sagrado, ossada. Então acredite-se, muitos historiadores creem que aqui onde nós estamos hoje, né, na cidade de Mairinque, na fazenda Canguera, na verdade era um cemitério indígena, um local sagrado. Os índios que viviam nessa região toda, que existia em 1600, 1700, 1800, aqui nesse local era onde eles enterravam os seus familiares quando morriam. Então aqui era um cemitério, um local sagrado. Essa fazenda, ela teve alguns donos. Um deles se chamava Manduzinho. Então aqui também durante uma época ficou conhecido como Terras de Manduzinho. Manduzinho é um nome estranho, né? Vocês sabem o que significa em tupi-guarani Manduzinho? Capetinha. Por que ele ganhou esse apelido? Porque ele era um feitor de escravos. E os escravos aqui na época eram os índios, eram os indígenas. Não tinha escravos negros nessa época, aqui, nessa região. Os índios foram escravizados, infelizmente, pelo Manduzinho. Então, obviamente, como todo feitor de escravo, ele aplicava vários sofrimentos a esses indígenas. Então, os indígenas passaram a chamá-lo de Manduzinho, filhote de capeta, capetinha, tá bom? Mairinque também, em função, quando começou a chegar a ferrovia, e eu vou explicar melhor mais à frente, foi chamada de entroncamento, porque era um lugar que geograficamente interligava algumas ferrovias de várias regiões do estado de São Paulo. Então foi chamado de entroncamento. E em 1880, esse local aqui já era do Antônio da Silva Eugênio Bey, que comprou as terras do Manduzinho. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Qualquer pergunta, podem pedir. Aí surge essa sigla, vocês sabem o que é?
Estrada de Ferro Sorocabana, tá? EFS, Estrada de Ferro Sorocabana. É natural que esse símbolo, né, que essas 3 letras, que essa logomarca, hoje não tenha muito significado para vocês. Mas, de 30 anos, 40 anos dali para trás, era uma marca conhecida nacionalmente, principalmente nessa região, que é a marca, a logomarca da Estrada de Ferro Sorocabana, que é graças à chegada da Estrada de Ferro Sorocabana aqui na região, que a cidade de Mairinque nasceu. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Ela começa quando? Quando esse caretinha aqui, ó, não sei se já ouviram falar nele, Luiz Mateus Mailaschi, chegou ao Brasil. Tem uma rua que tem o nome dele, que é essa rua aqui de frente, tá? Essa aqui é onde tem os camelôs aqui, que vai direto e sai lá no horto, na entrada do horto florestal. Essa rua se chama Luiz Mateus Mailaschi, e vocês vão entender daqui a pouquinho por que ela recebe esse nome. Quem era Luiz Mateus Mailaschi? Ele era um austro-húngaro, né? Por que austro-húngaro? Porque esses 2 países antigamente eram uma região só, ali perto da Sérvia, da Alemanha, né? Com o tempo eles tiveram uma briga e separaram e formaram a Áustria e a Hungria. O Mateus Mailaschi, ele nasceu lá. Contam alguns historiadores, tá? Agora é sessão fofoca, hein? Essa vocês gostam, né? E contam outros historiadores que ele veio para cá em busca de novas oportunidades, porque ele era uma pessoa muito agitada, com uma inteligência assim bastante aguçada, e tinha várias ideias, e soube que tinha um país, que era o Brasil, que tinha grande potencial de crescimento. Outros falam que ele veio para cá, mas teve um motivo maior. Ele se apaixonou por uma mulher, né? Começou a ter uma certa relação com essa mulher, só que essa mulher era casada. E aí o marido descobriu e desafiou-o para um duelo. Um duelo, não sei se vocês já devem ter visto em filme, né? Acontece, você tem os padrinhos de cada lado, tem um juiz e tem os padres, né, que ficam ali orando, né, pela alma daquele que vai morrer, e depois cuida dele para fazer o enterro. Então, nesse duelo, quem foi atingido, quem levou o balaço, foi o Mateus Mailaschi, pum, foi-se ao chão. Os padres recolheram o corpo dele, levaram para a igreja para poder preparar o enterro. Quando notaram, ele estava vivo. Cuidaram dele, ele se restabeleceu e ó, deu no pé, veio parar aqui no Brasil, tá? Então tem essas 2 histórias. Mas ele chegou de fato aqui no Brasil, em São Paulo, em 1866, e de São Paulo ele soube que tinha uma cidade com muitas oportunidades, e ele veio num lombo de burro, né, que na época se chamava muares, né, que é um tipo de burro, né, que era muito utilizado para transporte. E ele veio para onde? Em Sorocaba. Ele perambulou pela cidade de Sorocaba procurando emprego, pedindo comida para um, para outro, como um andante, né? Um perdido ali, mas em busca de emprego. Aí até que um dia ele encontrou uma pessoa dizendo que estava com um problema. E aí indicaram para ele um lugar que ele poderia se acomodar. E ele foi recebido pelos padres do mosteiro de São Bento em Sorocaba. Não sei se vocês conhecem, mas o mosteiro de São Bento existe até hoje ali no centro de Sorocaba. Vocês podem ir lá visitar, um local muito bonito, que é esse prédio aqui, ele está assim do mesmo jeitinho até hoje, tá? E em 1866 ele foi recebido por esses padres. Esses padres meio que adotaram o Mateus Mailaschi, por quê? Por vários motivos. Um deles, obviamente,
pela caridade, pela necessidade que ele estava passando. Mas ele era um homem que vinha da Europa, então tinha muitas informações da Europa que era difícil chegar até eles. Imagine naquela época, através de carta, escrevendo com tinteiro, tem que pegar um navio que levava 3, 4 meses para chegar aqui, né? Alguns não chegavam porque naufragavam. Então, assim, você ter uma pessoa que podia dar notícia de tudo que estava acontecendo lá recentemente, os padres ficaram encantados. E outra, ele falava francês, falava italiano, falava espanhol, falava português, falava alemão, é óbvio, né? E falava latim, que era a língua que os padres rezavam a missa. Então ele facilmente caiu nas graças do padre, cuidaram dele e apresentaram ele para a sociedade sorocabana. Ele conheceu um dos grandes industriais da época que tinha plantação de algodão. O algodão em Sorocaba era o principal meio econômico de vida da região, da cidade dessa região. Enquanto no Brasil inteiro se plantava café e cana-de-açúcar, que era muito comum nessa época, a economia forte era café e cana-de-açúcar, e em Sorocaba era o algodão. E a máquina de um desses industriais aí, que fazia algodão, quebrou, que era um descaroçador de algodão, parecido com esse daqui, ó. Quebrou e ninguém dava jeito de fazer ela funcionar. Ele falou pro dono lá, né? Era Antônio Roberto da Silva, se eu não me engano, tá? Eu vou pesquisar direitinho e depois eu informo vocês. Ele falou: olha, eu acho que eu posso te ajudar. Sério mesmo? Me deixa aqui, me tranca aqui dentro, me deixa sossegado que eu vou ver se eu conserto. Passou 1 ou 2 dias, ele ficou trancado lá, não via ninguém, só mexendo. Só sei que 1 ou 2 dias depois, a turma que estava andando para a rua escutou dentro do armazém um barulhão. Blá, 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 blá. Era o descaroçador de algodão funcionando, que o Matheus Mailaschi tinha conseguido consertar. Aí sim ele caiu nas graças dos industriais, e como fazer parte da sociedade sorocabana, que era bastante provinciana, né? Um estrangeiro chegar e ter espaço, não tinha, mas graças ao padre e essa inteligência dele, né? do Luiz Matheus Mailaschi, que era bem comunicativo e conhecia realmente, né? Era um cara fuçado, vamos dizer assim. Ele conseguiu ganhar espaço e foi aceito na sociedade, inclusive casou com uma das filhas desses industriais e se tornou uma pessoa muito influente na cidade de Sorocaba. Tanto é que você tem aqui o bairro de São Roque, que chama Mailaschi, certo? É em função do Luiz Matheus Mailaschi. Você tem essa rua aqui nossa, que é Luiz Matheus Mailaschi. Em Sorocaba, principalmente, tem outros lugares que levam o nome dele, por causa que realmente ele foi uma pessoa influente naquela época de 1860, 1870, 1880, por aí. Tudo bem? Agora, o que esse cara tem a ver com a ferrovia, Carlinhos? Você está aí falando. Ele foi o primeiro presidente da Estrada de Ferro Sorocabana. Ele foi um dos fundadores da Estrada de Ferro Sorocabana, que surgiu, sabe como? Numa historinha interessante, que eu vou contar para vocês. Naquela época só existia uma ferrovia aqui assim no estado de São Paulo, que ligava o interior de São Paulo, tipo Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Bauru, cidades que vocês possam conhecer, a São Paulo e a Santos, que tinha o que em Santos, que é muito importante? Porto de Santos. Exatamente, em Santos tem o maior porto do Brasil, até hoje, que é o Porto de Santos. Quem que fazia a ligação de toda a produção, principalmente a cana, açúcar, algodão, minérios, o que fizesse? Era a estrada de ferro que saía de Jundiaí e chegava até o Porto de Santos, a famosa Santos-Jundiaí. Essa estrada de ferro, ela estava na mão dos ingleses, ela se chamava São Paulo Highway
né? Highway por quê? Porque era de origem inglesa. E eles tinham um monopólio do transporte até o Porto de Santos. Aí Itu, que era uma cidade muito próspera na época, que é aqui pertinho, e mais perto ainda de Sorocaba, estava querendo fazer o quê? Uma ligação através da via férrea da cidade de Itu até Jundiaí, onde começava a Highway, a São Paulo Highway. Acho que é o quê? Ali uns 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros. E ia ter uma reunião com o pessoal da São Paulo Highway em Itu. O que fizeram as pessoas que comandavam Sorocaba? Vamos nessa reunião para a gente fazer. Bom, chega até Itu, por que não chega mais 5, 6 quilômetros, chega aqui em Sorocaba e a gente escoa o algodão mais fácil por ali. Falou, poxa, legal, foram para a reunião. Chegou lá, o que aconteceu? Os ituanos não deram nem bola para os sorocabanos. Falou, não, nós já estamos com os planejamentos aqui tudo certo, nós vamos montar a Ituana que vai ligar junto com a São Paulo Highway e nós vamos escoar a nossa produção através disso. Não dá para estender mais até Sorocaba não. Quer dizer, deram um chega para lá no sorocabano. E o Matheus Mailas, que estava nessa reunião, ele falou, gente, para um pouquinho, vamos embora, já não querem conversa com a gente, vamos pegar nosso burro, né? Tirar o burro d'água e vamos embora. E assim fizeram. Chegaram em Sorocaba, eles estavam todos reunidos e Matheus Mailas falou o seguinte, olha, só tem uma solução. Se eles têm a Ituana, nós vamos então fazer a nossa ferrovia, nós vamos fazer a Sorocabana. E foi aí que nasceu os esforços para se construir a estrada de ferro Sorocabana. Isso aconteceu em 1871, 72. Em 1875, em julho de 1875, eles inauguraram o primeiro trecho da estrada de ferro Sorocabana, que naquela época já tinha um traçado que passava bem aqui, ó, do nosso lado. Se você olhar 5 passos aqui, a gente está no leito da ferrovia Sorocabana, que passa aqui do lado, tá? O armazém era aqui, então os trens paravam aqui, aqui tem umas portas de correr grande, nessa lateral, que já recebia mercadoria, já vinha pelo trem, entendeu? Então a estrada de ferro passa aqui. Então Mairinque já estava no traçado para chegar lá. Passou-se alguns anos e o presidente era o Matheus Mailaski, mas teve uma mudança na direção. Por cima também, alguns falam porque era época de mudanças, outros falam que houve alguns desvios financeiros. A gente precisa estudar melhor essa história. E aí Matheus Mailaski foi destituído e quem assumiu foi esse careta aqui, o conselheiro Francisco de Paula Mairinque. Já ouviram falar? Não? Nunca ouviram falar desse careta, né? Mas olha que engraçado, ó. Ele tem Mairinque com Y e K no nome dele. Então já dá-se para concluir que Mairinque se chama Mairinque porque tem alguma relação com esse rapaz aqui, né? Com esse senhor aqui, tá? Então quem que é o conselheiro, ou quem foi o conselheiro Francisco de Paula Mairinque? Ele nasceu no Rio de Janeiro, é um carioca. Ah, mas conselheiro é nome dele? Não, conselheiro era o cargo que ele tinha. Porque pensem um pouco, gente, vocês estão estudando, e aqui nós não queremos entrar em detalhes de escola tal, mas pensando um pouquinho na história do Brasil, em 1839, quando nasceu o conselheiro, até, não vou lembrar a data, daí vocês me ajudam, aí vocês têm que lembrar, acho que é 1889, eu acho. O Brasil era império. Quem governava o país era o imperador, certo? Que era da família real. Ninguém mais poderia mandar no Brasil a não ser os descendentes dos imperadores, imperatrizes que existiam na época. E quem era o imperador do Brasil nessa época, vocês sabem? Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, certo? Dom Pedro II era o rei, vamos dizer assim, era o imperador do Brasil.
E ele tinha conselheiros, e o Francisco de Paula era um desses conselheiros. Então ele tinha uma relação muito próxima com o imperador, que seria o cargo de presidente hoje, né? Então ele era um homem muito influente, que tinha muitos projetos. Por exemplo, ele ajudou a fundar o Banco de Comércio do Rio de Janeiro. Ele ajudou a construir a estrada de ferro Bahia-Minas. Ele foi um dos fundadores, junto com Rui Barbosa, do Banco do Brasil, que existe até hoje. Isso em 1898. Ele tem uma fonte de água mineral, essa que nós tomamos aí, não, dessa marca, em Caxambu, Minas Gerais. Mas naquela época já existiam as águas, né, minerais. No Rio de Janeiro tem uma capela que ficava numa fazenda dele, lá na Tijuca, um lugar bonito que eu tive o prazer de conhecer, eu já fui visitar lá, que se chama Capela Mairinque, graças ao conselheiro. Ele foi deputado por Minas Gerais, e também tem uma cidade no Paraná que recebe o nome dele, só que lá não é só Mairinque, lá se chama Cidade Conselheiro Mairinque. Então, o conselheiro Francisco de Paula Mairinque, ele viu que geograficamente Mairinque estava posicionado de uma maneira muito vantajosa. Ele viu que aqui dava para unir as outras ferrovias e que dava para chegar até o Porto de Santos sem ter que usar a São Paulo Highway, a ferrovia dos ingleses. Ele viu que de Mairinque dava para sair uma linha que ia chegar e descer a serra até o Porto de Santos sem precisar pagar nada para os ingleses. Então ele quebrou o monopólio do Porto de Santos, do transporte ferroviário até o Porto de Santos, projetando a construção dessa ferrovia que nasceu aqui, aonde nós estamos pisando hoje. Nesse local que nós estamos aqui, é onde ele viu isso. E o que ele fez? Ele fez a ferrovia. Aqui é o leito da ferrovia, saindo aqui, ó, da estação está aqui, passa aqui nos armazéns, não, nos depósitos, né? Nas oficinas, faz a curva aqui perto do Horto da Cargill, aqui sai já na FEPEMA, lá onde que era a festa do pêssego, e vai para São Roque. Para cá também ele fez uma mão que vem aqui, passa, não sei se alguém aqui é da região de Dona Catarina, esqueci o nome da outra aqui, como que é? Aqui do lado? Esqueci, deu um branco agora. Moreiras, eita, Moreiras. Aqui tinha uma estrada de ferro que ligava aonde? Com Itu. E isso, sabe o que aconteceu? Em 1903, 1904, uns 10, 15 anos depois que eles negaram unir, eles tiveram que unir com a gente, porque nós íamos construir a linha para Santos. Então ficou aqui um entroncamento. Então aquilo que os ituanos que não queriam fazer, depois eles tiveram que assumir, e juntou a estrada de ferro Sorocabana com a estrada de ferro Ituana. Então a importância do conselheiro foi isso, essa visão que ele teve como presidente da Sorocabana, de perceber que aqui precisaria se fazer um entroncamento para poder chegar até o Porto de Santos. O engraçado é que até 1957 ninguém conhecia a cara, a feição, o jeito do conselheiro Francisco de Paula Mairinque, porque ele nunca veio aqui. Ele morava no Rio de Janeiro, ele era o presidente da companhia, mas aqui fisicamente no local. Somente em 1957, 2 anos antes da emancipação de Mairinque e se tornar cidade, é que nós recebemos o neto do conselheiro, né, com algumas autoridades da época, que trouxe algumas coisas para identificação do seu avô, que eram os retratos dele, alguns documentos da formação da cidade de Mairinque, e aí eles fizeram um busto, que está ali, que vocês acho que encontram hoje, ele já teve em vários lugares esse busto,
Ele começou na praça, esse local aí é na praça central aqui, tá, gente? Mas hoje ele está lá na prefeitura, que é o busto do conselheiro, e aqui é o dia da inauguração, tá? E tem também essa pá de jacarandá, essa está numa redoma lá de acrílico, ali dentro da entrada ali da prefeitura, da entrada principal, do lado direito, ali onde paga a IPTU. Se vocês olharem essa pá de jacarandá com adornos de prata, que é de 1890, essa pá, ela está lá e ela é um marco do trabalho que foi feito para construir a cidade de Mairinque, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte, Mairinque, lembra, gente, aqui era uma região de índios, aqui era uma fazenda, então era uma mata fechada, né? O que tinha de produção aqui na fazenda, realmente eu não conheço ainda, não consegui pesquisar o que produzia na fazenda Canguera, mas ninguém conseguia chegar até aqui, a não ser de cavalo ou charretinha bem das pequenas, porque os caminhos eram picadas, né, no meio do mato. Então o que fez o conselheiro? Gente, como que nós vamos ter um local que nós vamos fazer um entroncamento se a gente não tem funcionário lá? Como que os funcionários vão morar onde? Em barraca? Não dá, porque muitos deles são casados e têm filhos. Então ele fez o quê? Nós precisamos construir uma vila para que os funcionários que forem trabalhar naquela região, que se chamava Canguera ainda, ou entroncamento, né, ou manduzinho, possam ir morar lá, porque senão ninguém vai querer trabalhar para a gente ali naquela região. E foi assim que ele decidiu construir aqui 100 casas para que os funcionários viessem morar aqui e trabalhar onde é o depósito. E esse depósito fazia trem, fazia vagão, fazia as rodas, né? Tinha uma fundição aqui que fazia tudo isso. Então era um trabalho grande, era bastante importante para a ferrovia. Então ele contratou para Sorocabana um cara chamado Henrique Cheveng. E esse cara era um engenheiro. Vocês conhecem esse nome? Já viram em algum lugar? Henrique Cheveng, alguém conhece? Tem uma rua de Mairinque que se chama Henrique Cheveng, em homenagem a esse homem. E eu vou contar um pouquinho o que ele fez, vocês vão entender a importância dele para a nossa cidade, que realmente ele mereceria até muito mais do que o nome numa rua. Olha o que ele construiu e como que era a Vila Mairinque na época. É uma das fotos mais bonitas que eu mais gosto. Essa é a Vila Mairinque. São 100 casinhas, um jardim onde as famílias com seus filhos, né, passavam os momentos de lazer. Aqui tinha um coreto pequenininho, onde uma bandinha com 8, 10 elementos tocavam todos os finais de semana, né? A turma dançava, fazia festas, como a gente faz hoje, nada diferente. Só era diferente a forma como eles faziam isso, mas é a mesma coisa. Vocês reconhecem esse local aqui? Não. É difícil, né? Saber, né? Mas é essa rua aqui da frente, ó, que está o Calameloma. Onde nós estamos sentados aqui, vocês sentados, eu de pé aqui, o Giovanni, o professor Giovanni lá no fundo, de pé, é exatamente esse jardim, gente. Essa construção está justamente aqui, ó. Aqui, onde nós estamos. Essa foto foi tirada daqui assim, ó. Pegou aqui, tirou, mirou para lá, nas casinhas. Se vocês passarem nessas casinhas, por isso que eu falo, né? Nós estamos falando de Mairinque sob um novo olhar. Hoje vocês vão para cá e vão olhar assim, vocês vão reconhecer essa rua, que no fundo dela, lá no final, é o Horto Florestal. Deu para se localizar? É o Horto Florestal. Tá? Então esse pessoal aí está aí passeando no jardim, que hoje é onde está construído aqui, e aí fizeram essa rua aqui, essa avenida que desce para o Pontilhão. Porque antigamente os automóveis que circulavam em Mairinque
só passava onde que é o pontilhão de pedestre, que vocês conhecem ali, né? Aquele que construído de pedras. Ali passa só pedestre hoje. Mas até o comecinho dos anos 70, final dos anos 60, ali passava carro e pedestre. Não tinha essa passagem aqui para passar de carro ou de ônibus, né? Então, carro grande que não passasse para cá não subia para o centro, tinha que largar lá e a pessoa tinha que subir a pé. Tudo bem? Aí como que o Henrique Cheveng, aí que entra o Henrique Cheveng, ele que projetou todas essas casas. Essa vila que ele projetou, pessoal, ela tinha, nós estamos falando 1890, são 130, 140, 134 anos, né? 134 anos atrás. Ela tinha água encanada, tinha encanamento de esgoto, afastamento de esgoto. Então os banheiros da casa, todos eles tinham esgoto, não era feito fossa, que era muito comum na época. Nenhuma cidadezinha do Brasil, nenhuma cidade grande ou pequena, para aquela época, foi construída com esse nível de saneamento básico, de peculiaridade em relação à estrutura das casas, como foi aqui em Mairinque. Ela foi a primeira vila construída com tratamento de água, com escoamento do esgoto e água encanada em todas as casas. A água vinha por queda livre de uma caixa que eles construíram lá em cima, na parte mais alta do horto florestal das nascentes que tinha lá. Então era água o dia inteiro, canalizada em todas as casas. E o esgoto, ele foi canalizado e ele passava embaixo, descia aqui, ó, passava embaixo da estação. Sabe onde que é a Praça Sorocabana? Sabe como que ela era chamada antes? É uma palavra feia, mas eu vou falar, não tem problema, vocês são grandinhos. Chamava-se Bosteiro, porque todo o esgoto era jogado ali, porque ali era um brejo, mas eles fizeram uma espécie de uma usina. O que esse cara fez, esse engenheiro, desse lugar chamado Bosteiro, na verdade ele fez uma usina de gás. Então, os gases que saíam do esgoto recolhido das casas, ele fez um tratamento que o sólido decantava, e aí ele abriu uma comportazinha para que a água mais limpa pudesse ser descartada no rio. Então, acho que nós estamos na semana, no mês da ecologia, né? Então, naquela época, em 1890, o engenheiro Henrique Cheveng já tinha essa consciência ecológica de não jogar os dejetos, de não jogar o esgoto diretamente nos nossos rios, nos nossos afluentes aqui. Ele fazia esse tratamento. E aí ele recolhia o gás, transformava numa usina, e esse gás era canalizado e vinha para acender as luzes da cidade. Então, a vila, né, que no caso era 2 ruas, 3 ruas, era iluminada por esses lampiões de gás, que são esses postes, né, que todo dia uma pessoa ia lá com uma varetinha, você já deve ter visto em filme, ligava o botãozinho, com a varetinha pegando fogo, tchum, acendia o lampião e a rua ficava iluminada. Isso em 1890. Ali no ponto de ônibus, onde tem uma locomotiva, vocês conhecem ali, né, no centro da cidade, ali onde é a obra social, em frente a... tem uma loja ali, como que é o nome? A Taffer, né? Acho que é a Taffer ali. Tem o ponto de ônibus. E ali tem a locomotiva. Na locomotiva tem um desses postes de iluminação que foi feito aqui em Mairinque, nas oficinas da Sorocabana, foi fundido e feito aqui, que era um dos postes que iluminava a rua. Se vocês tiverem oportunidade, passe lá e observe. Esse postinho está lá, instalado lá, dá para vocês verem. Então, esse engenheiro, ele foi muito importante, por isso que eu digo, né? Ele que construiu a Vila Mairinque. Aqui a mesma rua, da Luiz Mateus Mailás, que é essa aqui da vila, com as casinhas. Agora, uma fotografia assim, tendo como vista o horto florestal, para cá. Aqui em cima é a casa do chefe da Sorocabana, né, que comandava tudo aqui. E nós estamos mais ou menos aqui assim, ó, no barracão, que é bem aqui do lado.
Essa foto é de 1940, tá? Já tinha eletricidade, já tinha a iluminação por eletricidade. Aqui a mesma rua, já no final dos anos 60, quando fizeram pavimentação da cidade de Mairinque, tá? Passaram os tratores, planaram todas as ruas e colocaram asfalto. Mas é a mesma rua, só que olhando lá de cima para cá, para baixo. E em 1970, comecinho de 1970, foi cortada aqui toda essa parte do jardim, que era antes, e construir essa rua e essa passagem do pontilhão para ir para a Vila Sorocabana, porque, como eu te falei antes, passava tudo no mesmo pontilhão. E a associação, a nossa sede está mais ou menos aqui, ó. Se a gente caminhar até o fundo lá, a gente vai sair bem aqui, ó, na cabeça do pontilhão, tá? Depois vocês podem, na hora que terminar aqui, dar uma olhadinha lá. Aí entra para a nossa história, falar um pouquinho da estação ferroviária de Mairinque. Esse é o projeto original em perspectiva da obra que foi feita aqui, né? Que é de um arquiteto francês, que foi naturalizado argentino, mas que depois se mudou para o Brasil e foi professor na Escola Paulista, e onde ele dava matéria de arquitetura. Ele que projetou e construiu a estação ferroviária de Mairinque, que se tornou uma obra muito importante, não só para a gente aqui, mas em todo o território nacional. Todo arquiteto conhece a história da construção da estação ferroviária de Mairinque, tá, gente? Como que eu te falei, esse local, a estação, primeiro foi chamada de estação do entroncamento. Depois, em 1890, estação Canguera. Depois, estação Manduzinho. Daí, em 1892, começaram o estudo para aumentar a estação e construí-la, né? E aí, nesse ano, em homenagem ao fundador, passou a se chamar Estação Mairinque. Em 97, alguém lá decidiu voltar ela para o nome de Manduzinho, né? Já pensou? Que estação você vai? Vai à estação do Capetinha, né? Manduzinho é Capetinha, vai à estação do Capetinha, não é? Em 1900, ela voltou definitivamente, graças a Deus, a se chamar Mairinque, tá? E a construção da estação, ela aconteceu de 1904 a 1906. E como eu já falei, adiantei, esse cara aqui que é o responsável pelo projeto de construção da estação, Vitor Dobruga, que veio para São Paulo em 1891. Lecionou na Politécnica, né, de São Paulo, e é o responsável pela construção de Mairinque. Agora, por que a estação de Mairinque é tão famosa, né? É uma construção que está aí, né? Infelizmente está judiada, né? Não está bem cuidada, mas ela foi construída com conceitos diferentes. Ela foi construída no conceito de ilha. Todo mundo sabe o que é uma ilha? Ilha, na tradução ao pé da letra, é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, né? Isso eu aprendi na época que eu estudava que nem vocês, viu? Não esqueci nunca mais. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Não sei se a definição mudou, mas eu acho que não. Agora, então, o que é uma estação ilha? Uma estação ilha é uma estação que é cercada de linha férrea por todos os lados. Porque a maioria da estação é que jeito? Aqui está a estação e aqui passa as linhas de trem. E aqui as costas, normalmente é a cidade. O pessoal entra por aqui, chega e toma o trem ali. Entra por ali, vai, pega o trem ali. Aqui não. Aqui para você chegar na estação tem linha. Se chegar na estação tem linha. Então como que faz? Aí que eles construíram o quê? Esse treco aqui, que nós chamamos de pontilhão, né? O pontilhão, que é que você tem acesso central,
pelas escadarias você chega ao centro da estação, sem ninguém ter que ficar cruzando a linha e o risco de sofrer um acidente. Então isso já foi uma modernidade. E aqui está uma foto do pontilhão, visto lá da Praça Sorocabana, né? Que ele foi construído. Então ele foi plano para poder justamente passar o trem por cima. Aqui está uma foto interna, que é a entrada da estação. E aqui uma foto mais próxima da estação, onde que você sobe as escadarias, você sai ali. Não sei se vocês já visitaram a estação. Se não, a gente pode marcar uma data aí e fazer um tour aí. Tem que combinar com o professor Giovanni para a gente fazer um tour. E tudo que a gente está vendo em fotos aqui, a gente conhecer pessoalmente. Fala, Fio. Fala aí. A minha avó já me levou para visitar esse lugar, mó da hora aí. É? Gostou? Gostei. Qual é o seu nome? Rafael Augusto. Rafael Augusto? Rafael Augusto disse que já foi, a avó dele levou ele para visitar o local e ele gostou muito. Então todos estão convidados, tá? Para conhecer o local. Aqui uma outra foto da estação que dá para vocês perceberem esse conceito de ilha. Tá vendo, ó, como chegam os trilhos, ó? Aí eles se abrem e envolvem a estação, se fecham depois. Então ela está cercada de trilho por todos os lados. Por isso que chama conceito de estação ilha. E aqui uma foto do nosso amigo Ed Drone, que vocês devem conhecer pelo Facebook aí, que está bem atuante. Ele fez essa foto bonita do alto da estação. Então tudo isso aqui é trilho, ó. Trilho, 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 trilho. E aqui também, tudo trilho. Então ela está cercada de trilho. Outro fator muito importante, aí arquitetonicamente falando, para a estação ter essa importância toda até hoje, é que ela veja bem, a estação ferroviária de Mairinque é a primeira construção feita em concreto armado no Brasil. Não é a primeira estação em concreto armado, é a primeira construção. Nunca tinha se usado a técnica de concreto armado para construir qualquer tipo de prédio aqui no Brasil. A estação de Mairinque foi a primeira e aqui está uma amostra disso. Esse é um local lá da construção da estação que a gente desgastou, né, para mostrar esse tipo. Então você tem aqui os trilhos para sustentar de ferro, tem essa aramagem aqui que reforça, e aqui é pedra, areia e cimento fazendo o concreto armado, que hoje é tão comum em todas as construções, mas essa foi a primeira construção no Brasil. E ela também foi construída assim, aí falando em termos artísticos, ela foi construída como uma obra precursora da arte moderna aqui no Brasil. Isso na Europa, principalmente na França, estava assim, o modernismo estava criando força. Isso era na escrita, nos poemas, nas pinturas, fotografias, né? E no Brasil, e na arquitetura também. E no Brasil, o Vitor do Bugra, que era um cara com uma visão arquitetônica à frente do seu tempo, ele projetou as linhas da estação, o conceito arquitetônico, dentro dos conceitos da arte moderna. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho e conhecer mais, é interessante. E isso também dá essa importância, e a importância é tanta que a estação de Mairinque, ela é tombada como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico pelo CONDEFAT e pelo IFAM. Eu não sei se vocês sabem o que é essa sigla, mas CONDEFAT é o órgão no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que cuida dos patrimônios arquitetônicos, culturais, históricos, e faz que tenham regras, estabelece regras para que eles sejam cuidados devidamente, para que não se percam no tempo, não se deteriorem. E o IFAM é um órgão que faz a mesma coisa,
a nível nacional. Então, no Brasil todo, o IFAM que cuida, e aqui no estado de São Paulo, o CONDEFAT. E a nossa estação, ela é tombada como patrimônio histórico e arquitetônico por esses dois órgãos. Então, ela deu uma importância muito grande. Ninguém pode chegar lá e falar, eu vou fazer um shopping center aqui e vou derrubar. É proibido, o cara vai preso na hora, recebe multa assim, estratosférica. Então, ela é muito importante mesmo. Aqui uma foto, antigamente, de como eram as cabines, né, as bilheterias. Uma foto do bar da estação, essa foto de 1910. Então, uma das extremidades da estação tinha um estabelecimento que era um bar, que era muito frequentado. Todo mundo que passava pela cidade adorava tomar um café ali, fazer um lanche ali, que diz que os quitutes eram muito saborosos. Aqui um pessoal de 1945 esperando o trem. Veja aqui, ó, a importância da cidade. Olha, Mairinque, baldeação para Ituana e linha de Santos. Mostra para vocês que aqui realmente era o entroncamento das linhas, né? As linhas aqui vinham de todos os lugares. Então, quem viajava naquela época, nos anos 50, 60, 70, dentro do estado de São Paulo, obrigatoriamente tinha que passar por Mairinque, que era o que unia as outras ferrovias, tá? Aqui uma outra foto que mostra o pontilhão, ainda quando Mairinque não estava sendo asfaltada. Aqui era tudo rua de terra, aqui embaixo é o pontilhão de pedestre e a estação ali ao fundo. Agora, nessa época que eu falei para vocês, além da linha da Sorocabana aqui, de Sorocaba até São Paulo, nós ligamos a estação de Mairinque até Itu. E aí passava por Moreiras, isso foi em 1897, Moreiras. Quem é de Moreiras está aí, ó. Uma foto mais antiga também, mas um pouquinho mais recente, aqui é a estação de Moreira. Aqui, uma lá ao fundo, né, um trem está passando. E aqui uma mais recente, que a estação de Moreiras, quem conhece a região, virou um posto de saúde, né? Um atendimento de posto de saúde da atenção básica da cidade de Mairinque. E aqui, alguém conhece? Esse é o bairro de Dona Catarina. Era a estação de Dona Catarina. A estação ferroviária de Dona Catarina também foi transformado no posto de saúde daquele bairro. Alguém aqui é de Dona Catarina, não? Não quer falar, né? É um local bonito. Você conhece Dona Catarina? Não conhece? Não conhece. Hoje você vai conhecer. Você sabe quem nasceu em Dona Catarina? Também não vou te contar. Esse cara nasceu em Dona Catarina. Quem que é esse careta aí? Já ouviram falar no Prudente de Moraes? Prudente de Moraes foi o primeiro presidente do Brasil que era civil. Antes dele teve dois. O Fonseca lá, que fez a proclamação da República, e mais um outro que eu não lembro o nome agora. Mas eles eram o quê? Militares, né? O Prudente de Moraes, ele era civil, ele fazia parte da sociedade, ele não era militar. Ele foi o primeiro presidente civil do Brasil. E ele nasceu aonde? Em Dona Catarina. E por que chama Dona Catarina o bairro dela lá, que ela não gosta de falar? Porque a mãe do Presidente de Moraes era a Dona Catarina de Moraes. Então o bairro, e ali era uma grande fazenda, né, da família do Prudente de Moraes, fazenda enorme, toda aquela região era deles. Ela continuou, tem um casarão lindo lá, quem quiser conhecer precisa ir lá. A casa dela, a sede é o casarão que está lá até hoje.
Então ficou conhecido o local como que é. Aqui é da Dona Catarina, e ficou com o nome do bairro Dona Catarina até hoje, tá? Então, quando vocês estiverem em Dona Catarina, lembre, foi ali que nasceu o primeiro presidente civil do Brasil. Nasceu em Mairinque, gente. Olha só que legal. A gente sabia disso? Não, nem eu sabia. Uns 10 anos atrás eu não sabia disso. Depois que eu fui estudar a história de Mairinque, que eu tinha curiosidade de saber como que tinha acontecido, que eu vim para cá para tentar entender. Deixa eu ver, aqui eu vou pular e eu vou mostrar para você um pouquinho da construção de Mairinque a Santos, porque foi uma grande obra que levou 10 anos. Ela começou em 1927 e foi até 1937. Só que a estrutura para fazer os túneis que foram criados para chegar até Santos. Aqui uma foto que eu acho que não dá para ver, 1928, o pessoal montando as barraquinhas para fazer o traçado da linha até a serra, né, para chegar na serra. Aqui, para vocês terem uma ideia do esforço, eles quebravam na picareta os morros, as pedras, para fazer o leito onde ia colocar os trilhos para o trem passar. E isso era carregado o quê? No lombo de burros, umas carrocinhas desse tipo aí, para poder limpar o leito e depois colocar as linhas férreas. Aqui você tem uma ideia, é uma foto de um túnel já pronta. Não sei se dá para ver aqui. Aqui tem uma data, 1933. Eles colocavam a data que a construção do túnel foi concluída, tá? Então esse túnel foi concluído em 1933. EFS, Estrada de Ferro Sorocabana, ninguém esquece mais, né? E aqui o número 11, 11 mesmo, que era o quê? Era o 11º túnel que foi construído, iniciando a contagem lá da Baixada Santista, né? Onde começava a subir a serra. O primeiro túnel que eles tiveram que fazer ficou como número 1, o segundo, número 2, o terceiro, número 3, e esse aqui é o 11º, e assim por diante até chegar aqui em Mairinque. De lá, da Baixada, que são mais ou menos 100 quilômetros de trilhos que foi construído, até Mairinque, tem 32 túneis desse daqui. Vocês não tiveram oportunidade com certeza, mas eu fui. Antigamente tinha um trem que saía aqui de Mairinque às 4h30 da madrugada e chegava meio-dia lá em Santos, né? Mongaguá, na praia. E ela transportava passageiro. E aí a gente fazia esse caminho aí, levava umas 5, 6 horas de viagem. Era a coisa mais linda do mundo, que você passava nesses 32 túneis, né? Além de pontes enormes, onde tinha aquelas cachoeiras, aquelas matas, né? A viagem de trem já era um passeio. Infelizmente acabou. Aqui a inauguração da linha, né, pelo presidente Getúlio Vargas na época, em 1938, dia 26 de julho de 1938. Aqui mais uma vez para mostrar o esforço, né? Naquela época não existia máquinas, né, assim, grandes, que nem o tatuzão, né, que o cara vai abrindo o buraco, era tudo na picareta, né, na alavanca, na mão. Então era um trabalho hercúleo, né, vamos dizer assim. Agora vocês estudam no Lelizito, né? Mairinque também tem uma história bonita da educação que eu vou passar aqui rapidamente para vocês, porque como começamos mais tarde, eu acho que, deixa eu ver aqui, Giovanni, temos o quê? 20? Tá, eu vou acelerar aqui, tá, pessoal? Mas a gente pode bater um papo mais para frente. Por causa do horário de vocês, tem um ônibus para pegar, não é isso? A educação de Mairinque começou com um conselheiro, porque, obviamente, ele tinha preocupação. Eu vou fazer casa para os funcionários e morar lá, muitos deles têm filhos, eu preciso ter escola. Então ele pensou em tudo. Tinha uma farmacinha, tinha um barzinho, tinha escola, né? Todas essas partes,
tinha uma enfermaria, todas essas coisas tem que ter para dar o atendimento à população. E o lazer era essa praça que ele construiu aqui, esse jardim que ele construiu onde nós estamos, que tinha lá o coreto, né, que a banda tocava, fazia seus bailinhos, né? Então ele também se preocupou, e o primeiro professor que existiu aqui em Mairinque se chamava Antônio Augusto da Silva, e a escolinha era na Arraial do Sapo. Já ouviram esse termo, não? Arraial do Sapo era como era conhecido até os anos 80, o bairro da Vila Sorocabana. Então toda essa parte de baixo aqui, da Vila Sorocabana, onde está a igreja lá de São Benedito, né? São Benedito, onde tem o supermercado São Roque, onde tem a praça aqui da Sorocabana, enfim, onde tem a faculdade, onde tem o ginásio de esportes, era conhecido como Arraial do Sapo, porque ali era um brejo, né? As águas desciam tudo para cá, os riachos, e ali formava um brejo, e tinha muito sapo no local, então o Arraial do Sapo, por isso. E a escolinha, a primeira escola foi feita lá, beirando a linha da extração, ali perto da Praça Sorocabana. Já em 1910, 1910, eles criaram a escola na Mateus Mailaschi. O Henrique Cheveng fez, numa dessas casas aí, ele fez uma casinha que era maior, ele fez uma casa onde ele colocou uma escola que ele chamou Escola Reunidas, porque os meninos já estudavam junto com as meninas, separado por um biombo. Então, por exemplo, vamos pensar que era esse salão aqui, botaram um biombo grande, então do lado de cá era a aula dos meninos, do lado de lá era a aula das meninas. Naquela época era separado os meninos das meninas na sala de aula. O engraçado dessa escola aqui, é que nos finais de semana, eles faziam o quê? A comunidade fazia o quê? Eles iam lá, acabei de falar o nome, esqueci, esses biombos, eles tinham rodinha, então os pais encostavam os biombos na parede do salão, e ficava um salão só, onde eles faziam os bailinhos deles de final de semana, os teatros, né, que já tinha muito artista em Mairinque nessa época, né? A gente fala que Mairinque é uma cidade que tem um DNA artístico, que tem muito músico aqui, muito pessoal de teatro, de dança e tal, e até hoje é assim, e naquela época já era assim, tá? E esse é o Gaspar Ricardo Júnior, também foi um diretor da Estrada de Ferro Sorocabana, de 1930 a 1937. Durante a construção de Mairinque a Santos, ele teve presente como diretor, e foi ele que construiu o Grupo Escolar Manuel Martins Vilaça. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui aquelas casinhas, ó, toda aqui aquelas casinhas de frente do Martins Vilaça, que vocês viram numa foto no início. E aqui é a área onde ele construiu as salas de aula do Manuel Martins Vilaça, e nessa foto dá para ver melhor o término da construção. Se ainda não entenderam, tem essa foto mais recente, que é visto ele da esquina lá. Tudo bem? Se localizaram? E aqui, quem dava aula? A primeira professora de Mairinque, vocês sabem quem foi? O primeiro professor foi o Antônio, que vinha de São Roque, de charrete. E a primeira professora? Vocês sabem quem foi? Foi essa senhora aqui. Conhecem agora ou não? Não ainda? Professora Altina Júlia de Oliveira. Ela lecionou no Vilaça durante 30 e poucos anos aqui em Mairinque, e pelo grande trabalho que ela realizou na educação de Mairinque, quando surgiu a primeira escola estadual da cidade, que era colégio, né, que nem vocês do Lelizito, eles deram o nome ao colégio de professora Altina Júlia de Oliveira, que é essa senhora aqui que muito contribuiu para a educação da nossa cidade.
O engraçado aqui, que é legal vocês conhecerem, que a Altina nem sempre foi no prédio que vocês conhecem. Para vocês terem uma ideia, eu inaugurei aquele prédio lá. Eu inaugurei como aluno. Quando inaugurou, eu estava entrando no primeiro ano do Altina, que na época chamava ginásio, né? Se fazia 4 anos de ginásio e depois 3 anos de colegial, que dava 7 anos, que é o curso, o ensino médio de vocês, tá? Ali, a escola, ela deu aula de 1910 a 1944. A escola, antes do Altina, antes de ser no lugar que vocês conhecem, ela era, sabe aonde? No próprio prédio da escola Professor Manuel Martins Vilaça. Durante o dia, o prédio era Professor Manuel Martins Vilaça, e à noite eram as aulas do Colégio Altina Júlia de Oliveira. Isso dos anos 50, anos 60. Em 1969 que eles inauguraram o prédio novo lá. E aqui está um desfile, né? Que as escolas saíam desfilar, principalmente em 7 de setembro, saíam desfilar pelas ruas da cidade em datas comemorativas, e aqui são os alunos do Altina fazendo um desfile, porque inclusive era o único colégio estadual que tinha na cidade em 1970. Essa foto aqui é do Sesc Centenário da Independência, e as meninas saíam cada uma com uma camiseta dizendo, e aqui tem uma pessoa que vocês conhecem bem, todos conhecem, aqui uma pessoa, vocês podem falar pela letra qual que é a pessoa que vocês conhecem aqui? Alguém quer chutar qual a letra? Nada? Não reconhece ninguém? Eu vou dar uma dica de quem é, daí vocês reconhecem qual é. É a diretora do Lelizito. A letra A. Ela tinha, a Estela, ela tinha a idade de vocês, mais ou menos nessa época, né? Então assim, quando vocês veem ela toda brabona, né, durona, ela foi assim bagunceira que nem vocês, no bom sentido, né? Tudo tem a sua fase na vida, então aproveite o momento na escola para aprender, para amanhã vocês serem aquilo que vocês querem ser, tá? E hoje é isso, Dona Estela é a diretora do Lelizito. Aqui um pouquinho da história religiosa, só para vocês entenderem. Essa é a primeira igreja de Mairim, que é a igreja de São José, e é a mesma igreja que está lá hoje, tá? Ela foi modificada ao longo dos anos com algumas reformas, mas é a igreja lá da praça, a igreja da Praça da Matriz, lá de São José. O primeiro padre a rezar uma missa aqui em Mairim foi o Padre Rossi. Depois a primeira capela que a gente teve aqui foi em 1910, na terra de Madame Vianney, e a igreja de São José ela foi construída em 1936, tá? O primeiro vigário aqui foi o Dom Abade Afonso, e os padres chineses que foram muito conhecidos. Aqui tem uma foto com a comunidade, essa foto aqui, ó. Essa é uma das fotos que tem os 3 padres juntos, é difícil achar onde estão os 3. Aqui o padre José Wang, aqui o padre Zezinho e aqui o padre Antônio, tá? Esse aqui é o Divão. Divão faleceu, acho que tem umas 2 semanas atrás, era uma das fotos aqui que ainda estava vivo, além dessa criançada aqui que está viva. Mas infelizmente o pessoal aqui de cima, infelizmente, já faleceu. O Divo faleceu a semana passada, retrasada. Aqui, ó, a inauguração da igreja de São José, como eu falei, uma foto do dia, das festividades, e como que ela foi nos anos de 49, 50, aqui, 45 a primeira reforma, e em 1958 colocaram a torre e o relógio, tá? Que não existia isso. Em 45 eles mudaram a frente, ficou daquele jeito.
e a torre da igreja foi em 1958. Então pouca gente daqui conheceu como que era e como que está hoje, né? Esse é o projeto, e colocaram mais 2 torres e cercaram e ficou do jeito que está. Então, para que vocês entendam, aqui o Dom José Gaspar da Fonseca, que dá o nome à praça, e o Dom Abade, que foi o primeiro vigário a rezar uma missa aqui em Mairinque. Aqui é o Padre Antônio, que eu já mostrei ali. Aqui é uma foto bacana dele com o pessoal. Isso aqui a maioria são professoras. Essa aqui é a Dona Emilinha, que a escola do Granada leva o nome dela, né? Emília Borges, que mais tem algum? Aqui é a irmã dela, né? Que também era professora. O Padre Zezinho, o Padre José Ial. Durante muitos anos teve uma banda que leva o nome do padre, né? A banda Padre José Ial, em homenagem a ele, que foi o criador da banda, que tocava nos aniversários da cidade, nas festividades, porque o Padre Zezinho tinha esse dom aí da música, ele gostava muito de banda. A Praça Dom José Gaspar, eu vou mostrar algumas fotos antigas para vocês. Isso aqui era uma festa que tinha, tipo a festa de São José, onde os carros de lenha entravam e davam a volta na praça, ficavam lá os festeiros, né? Aqui é a igreja, aqui é o salão paroquial, aqui é a avenida que sobe lá para a prefeitura, né? Para a escola. E essa aqui é a mesma praça, só que nos anos 60. Ela tinha no centro um coreto, mas ela já era redondona, né? E tinha um coreto no centro. Depois de alguns anos, no comecinho dos anos 70, final dos anos 60, derrubaram o coreto e construíram uma fonte luminosa. Não sei se dá para vocês verem aqui, que está no cantinho de cá, ó. Então, no chafariz com que jorrava água, acendia luzes, tinha os peixinhos assim que espirrava água, e aqui era um fosso, né, que ficava todo iluminado, e o pessoal ficava dando volta na praça. Os homens davam volta para um lado e as mulheres davam volta para o outro, para poder se encontrar toda hora e trocar olhares e ir paquerando, entendeu? Era assim que eles paqueravam na época, né? E tinha um sistema de som, que você ia lá na casinha lá do cara que comandava o sistema de som e falava, ó, oferece essa música para aquela menina. Mas ele não queria se identificar, e não também queria falar o nome da menina, para o pai não brigar com elas, nem brigar com eles. Então ele falava assim, olha, aquela que está de laço verde no cabelo, com a blusa vermelha e a saia branca, né? Daí anunciava lá, essa música é dedicada com muito amor e carinho para aquela menina que está de laço verde, camisa vermelha e saia branca. e era assim na época. Aqui está nos anos 80, né? Uma molecada da época ali, dá para ver bem a fonte luminosa, né? Chamava assim porque à noite ela acendia as luzes, umas luzes de neon. E como ela está hoje, né? Tiraram tudo, né? Não sobrou mais nada. Oi? Não está assim não? Então tem mais uma, né? Que mudaram o piso, eu acho, né? Mas não tem nada no centro. Aqui é o SRM, um dos clubes da cidade, onde era na verdade um cinema, tá? Quando a construção dele de 59, como ele ficou, uma foto aérea e como ele está hoje, né? Que era o SEMEC, que era comandado pela prefeitura, que era o Centro Cultural Municipal. Mais uma foto da praça, e aqui eu mostro essa foto para destacar esse prédio. Tá aqui, ó, dá para ler daí? Alguém consegue ler isso aqui para mim? Uma palavra que vocês não conhecem, né? Puericultura. Divide em dois, puério, cultura. Puério, o que é? Puro, né? Pureza. Então, na verdade, esse posto de puericultura era o posto que cuidava dos recém-nascidos.
Então aqui que ensinava a jovem mamãe a amamentar, trocar fralda, tal, que depois virou um posto de saúde e depois virou a obra social, tá? Tá aqui a foto dele nos dias de hoje. Tá aqui do lado ali tem o Parque Infantil Tereza Cristina, onde a obra social era um parque, né? Daí tiraram todos os brinquedos e virou uma área da prefeitura. Essa aqui vocês não conhecem, né? Isso aqui é o hotel de Mairinque, que está em frente à escola Professor Manuel Martins Vilaça. Descendo da praça, ele está do lado direito, onde hoje é a Câmara Municipal de Mairinque. Oi? Aqui é uma casinha, vocês reconhecem esse lugar? Essa foto não é de Mairinque, tá? Mas é para dizer que as vilas operárias eram muito parecidas nos anos de 1900. Agora aqui é de Mairinque, essa foto é de Mairinque, é a Avenida Gaspar Ricardo Júnior, saindo daqui, você subindo em direção à praça, são essas casinhas que estão do lado direito. Elas estão mais ou menos assim até hoje, do jeito que está aí. Algumas foram modificadas. Essa foi a primeira cadeia de Mairinque, tá? Era delegacia e cadeia, que também é aqui. Aqui é a primeira prefeitura. Esse prédio fica ali, deixa eu ajudar vocês a localizar. Ali tem um departamento, teve o centro de saúde da Covid, foi lá. É ali depois do posto de gasolina daqui de cima. A inauguração da prefeitura. Aqui a construção da prefeitura nova, onde é hoje. Aqui o Altina, Júlia de Oliveira. Os alunos entrando, tinha que cantar o hino nacional antes de entrar para a sala. Aqui uma foto da festa do pêssego, e onde mostra a linha do trem que saía aqui da estação. A hora que chegava na Cargill, ela fazia a curva e passava por cima da Raposo Tavares e ia para Moreiras. Hoje é o caminho que faz o ônibus, os carros para ir para Moreira. Aqui é o túnel e aqui é o pontilhão, onde passa carro hoje, que antes só tinha de pedestre. Aqui é uma rua do lado do Grupo Escolar Manuel Martins Vilaça. E aqui era a fábrica de café que existia em Mairinque, mas em Mairinque tinha uma fábrica de café. Eu vou parar por aqui, porque o tempo não dá, da próxima vez cheguem mais cedo no horário, que daí a gente consegue concluir. Falta 10 minutinhos, mas não quero prender vocês, tá? Pessoal, vamos aplaudir aqui.